Eu vou pedir a atenção de todas vocês, a nossa convidada, né, gente? Aliás, esse evento é feito de mulheres para mulheres. Ele está muito Verdade. sensível. Boa tarde, que plateia linda. Olha, a Lídia e a Mayra, que está aqui, são as duas responsáveis por estar subindo e estar falando aqui, porque não é fácil. Quem executa isso que vocês falaram aqui, é muito difícil você subir e falar e ter uma marca própria, sua, e ter essa propriedade de falar, né? Claro que tem toda uma equipe, inclusive tem uma parte da minha equipe aqui me vendo, e é muito difícil você, como empreendedor, além de fazer, ter essa autoridade para subir e chegar lá e fazer, né? Então, obrigado, Lídia, mais uma vez. Mayra, eu disse para a Mayra, ó, a Lídia foi lá no evento do CDL, quando foi o primeiro lugar que eu falei, do case aqui, da Nayana Branca e da Jornada Empreendedora. Aí a Lídia chegou lá e disse assim, olha, você disse que não ia fazer case, pois se você fez, você vai fazer lá no Mulheres, não foi não, Lídia? Então, obrigada, gente, obrigada aí pela atenção de vocês. Mas vai ser um pocket, né? Eu disse aqui vai ser um pocket falando a jornada empreendedora da Nayana. Então, a Nayana, tudo começa. Gente, calma, que é respirar um pouquinho, né? Respirar um pouquinho. Então, dividir com vocês como é que tudo começou, né? Aqui falar um pouco sobre quem é a Nayana Branco, né? Para quem não me segue, segue lá no LinkedIn, no Instagram. Mas eu comecei empreendendo aos 28 anos, né? Então, nem tudo foi flores, chegar aqui como CEO de uma fintech que hoje é conhecida nacionalmente. Nem tudo foi flores, e aí eu vou falar um pouquinho daqui como tudo começou, tá? Aqui é o QR Code para quem quiser ir lá e seguir. Então, tudo começou rapidamente. Eu, com 5 anos de idade, eu não sabia que eu tinha sangue de empreendedora, mas aos 5 anos eu ganhei uma bicicleta nova e pensei, o que é que eu vou fazer com a bicicleta antiga, né? Então, foi assim que eu entendi que você inovar é você também saber o que é que você vai fazer com aquilo que não lhe servia mais. Então, com 5 anos, eu cheguei para papai e para mamãe e disse, mãe, eu quero vender minha bicicleta. E foi lá e vendi a bicicleta para o porteiro, né? Então, com 5 anos de idade, eu acho que foi a minha primeira lição lá de empreendedorismo, vamos dizer assim. E, obviamente, como tudo passa por uma inspiração familiar. E esse aqui é meu pai, me preparei bastante para não me emocionar. Ele realmente é a figura onde eu me inspirei, né? Meu pai a vida inteira foi bancário. E eu vivia dentro de uma agência bancária, né? Nas férias, do colégio, ele me levava para lá, e eu vivia ali brincando dentro da agência. E aí, como criança, eu dizia assim: um dia eu quero ter um banco. Aí, papai, menina, deixa de falar besteira. Não, pai, um dia eu quero ter um banco. Não é trabalhar no banco, eu quero ter um banco. E, e aquilo foi moldando o meu modelo mental. A gente pensa que tudo é uma brincadeira de criança, mas tudo é modelo mental, né? E aquilo foi moldando. Então, meu pai é a minha grande inspiração para estar onde eu estou, tá? E aí, falando um pouquinho aqui da minha formação, dos primeiros passos, né? Sou formada em economia. Meu pai, depois que ele saiu do banco, ele montou uma factory e, obviamente, eu fui trabalhar com ele. Só que quando eu fui trabalhar com ele, eu disse: "Eu quero seguir meu próprio caminho". Então trabalhei, com ele na factory, mas eu vi que eu queria trilhar meu próprio caminho. E assim, eu fui para o mercado e entrei em mercado de cartões, porque antigamente, não se existia o termo fintech, para quem não sabe, é de 2013 para cá. Então, antigamente falava de cartões. Então, há mais de 20 anos, eu tenho 24 anos de mercado, tá? 43 vivido e 24 anos de mercado. Eu fui para o mercado de cartões e lá eu conheci todo esse mundo de tecnologia, financeiro e de inovação, tá? Então, foi aonde eu comecei. E aí, qual foi o grande ponto de virada? No mercado de cartões, eu trabalhei para algumas empresas e uma delas, né, bem conhecida aqui, teve uma intervenção do Banco Central. Então eu pensei assim, o que é que eu vou fazer? Eu poderia ir trabalhar em outro lugar ou empreender, né? Eu sempre fui muito curiosa, então
eu tinha um conhecimento de muitas áreas, e ali foi o grande ponto de virada. Aqui, viu, Mayra, a gente tem em comum também, foi um outdoor que a gente fez da empresa. A Saquicard foi uma empresa de cartões, onde eu comecei em 2012, e era uma empresa de cartões para construção civil. Inclusive, meu sócio era uma construtora, né? Então, a gente começou lá em 2012, pagando funcionários da construção civil. Então, por que foi o grande ponto de virada? Eu peguei o grande problema da minha vida, né, que era, eu tinha uma carreira nessa empresa e teve a intervenção e eu transformei numa oportunidade, né. Então, eu pensei: "É agora ou nunca", e foi aí que eu comecei a empreender. E isso foi o ponto. Aqui é um pouquinho, da Saquicard, né, então começo lá em 2012. Esse como é que se diz? Esse relógio aqui deixa a gente um pouco, né, mas vai dar certo. Então em 2012, lá onde eu comecei, a Saquicard foi 2012 a 2015. Então em 2015, esse meu primeiro empreendimento, ele acabou, e foi aonde começou a SomaPay, né. A gente começou como Soma Conta Digital, eh e aqui, sim, também falando um pouquinho que nada a gente faz só, né, gente? Sempre é um time. Inclusive, eu ainda tenho 2 pessoas que trabalham comigo, uma delas está aqui, que é a Lília, trabalha comigo há mais de 20 anos e a gente não faz nada só, né, sempre somos um time. E aqui começa realmente o nascimento da SomaPay. Em 2015, me juntei com o Fernando e a gente começou uma nova empresa, né, chamada Soma. Diferente da Saquicard, ela tinha uma coisa muito clara, que era um propósito de transformar vidas, né, através do crédito. Então, o propósito, ele é transformador em qualquer empresa, porque quando você começa com um propósito, você já sabe exatamente onde você quer chegar, né. Então, em 2015 foi uma nova era, com o nascimento da SomaPay. E aqui falando alguns números, né, para quem não sabe, como está no headline do título, a Nayana e a SomaPay nasceu no Ceará, uma fintech cearense, tá? Hoje a gente está no Brasil todo, então como somos digitais, a gente tem cliente em todos os estados do Brasil. Hoje são mais de 3.500 empresas, clientes da SomaPay, mais de 700 mil contas, e a gente bateu, né, uma volumetria em 2025 de 30 bi. Inclusive foi obrigada, gente, obrigada. Inclusive, saiu em várias matérias, eu acho que semana passada e essa semana. E então aqui são alguns números, né, que realmente a gente se impressiona, porque uma fintech, você diz assim: "Ai, sai do Ceará para o resto do Brasil", e aí falando mais. E ainda mais tendo uma mulher à frente, uma CEO mulher, é mais difícil ainda, né, gente. Eu brinco que eu gosto de dificuldade, e aí ainda pintei o cabelo de louro, né, para dar uma dificuldade. Eu tinha o cabelo, as pessoas: "Vixe, como tu tá loura", eu disse: "Não, porque eu gosto de dificuldade". Então, assim, mulher, loura, do Nordeste, não é fácil, né, realmente você tem que puxar a cadeira para sentar, gente. É uma jornada realmente, assim, de muita assim, me conecto muito com as histórias que estão aqui, porque nenhuma é uma história fácil, que você chega, tá aqui a cadeira, sente. Não, não é. Realmente você tem que ir lá e galgar o seu espaço. Falando um pouquinho da SomaPay, para quem não conhece, não sabe, nós somos um banco digital, uma instituição financeira que a gente começou para resolver o problema da empresa e do colaborador. Então, todo esse ecossistema de conta digital para a empresa, para o colaborador, benefício para o colaborador. Então, a SomaPay veio para resolver tudo isso, onde os grandes bancos não conseguiam acessar, a gente veio com tecnologia e inovação para resolver isso. Então, a gente tem o produto principal, que é empréstimo para os colaboradores, crédito para a empresa, benefícios flexíveis e, obviamente, vários seguros, tá? Aí, falando, como é que nessa jornada e aí, como é nessa jornada que a SomaPay, ela chegou aonde chegou? Uma das coisas é a nossa cultura, né, a nossa cultura aqui são os nossos 6 valores, e a nossa cultura ela é muito forte. E por que que ela é forte? Porque nós temos líderes que são os guardiãs da cultura e que vivem os valores dia a dia, né. Então a gente tem aqui o foco no resultado, é um valor
realmente importante para a gente chegar aonde a gente quer chegar e concentrando as energias aonde interessa. A gente tem a atitude inovadora. O nosso mercado ele pode mudar a qualquer momento, né? Então a gente tem que estar o tempo todo inovando e errando, 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 porque a gente sabe que só acerta errando. Foco no cliente, né? Que assim, hoje em dia é óbvio você dizer que o cliente é o foco, é o centro, mas realmente é uma coisa que a gente vive lá na SomaPay, a gente foca no cliente, a gente respira o cliente, tá? A gente acaba sendo, às vezes, até obcecado. É o único time, né, que esse valor é um valor que ele precisa ser muito vivido entre o time, muito, como é que eu posso dizer? A gente tem vários rituais para viver esse valor, somos o único time, porque esse valor, ele é, assim, transformador. Quando a gente consegue realmente trazer esse valor, a gente consegue transformar coisas, assim, impressionantes. Senso de dono, né, e integridade, que eu brinco que esse valor deveria até sair, porque ele é tão básico, que ele, assim, é tão básico você ter integridade, mas toda vez que eu converso isso com o RH, não, né, não vamos deixar porque é básico, mas assim, a transparência é uma coisa que é inegociável, mas continua sendo assim, vamos colocar, né, mas eu sempre brigo com ela, eu acho que isso é tão básico que não deveria ter nem estar exposto aqui. Então, esses são nossos 6 valores, tá, fundamentais para chegar onde a gente chegou. E aí falando, o futuro é agora, né, a gente estava falando aqui de IA, e aí a gente pensou como trazer a inovação, a IA, para dentro da SomaPay, né. Uma das coisas que fez a SomaPay escalar sem, muitas contratações, apesar de que hoje já somos mais de 200 colaboradores, foi a gente trazer a IA para dentro, da SomaPay. A gente começou pelo atendimento, né, então o atendimento é todo automatizado, né, a gente tem a Sara, que é um atendente virtual, e tanto ela responde, não é só digitado, responde, foram vários testes, foi muito investimento da SomaPay, realmente inovação em IA e tecnologia, e foi, transformador, porque a gente saiu de, triplicou, quadruplicou a quantidade de contas e de operadores lá na central de atendimento, a gente praticamente não contratou ninguém. Então, assim, obviamente que a gente investe, né, em tecnologia e IA, mas contratações foram mais limitadas para o atendimento ao o nosso cliente, tá? O cliente final. E olha aí, ainda sobrou 7 minutos, porque eu fiquei com tanto medo, não, eu fiquei com tanto medo de não ser pocket, porque eu fiquei com tanto medo de não ser pocket, que acabou que foi muito pocket. Mas, mas assim, falar para vocês que não existe nenhuma receita de bolo que não seja trabalho duro, né, e constância. Eu acho que alguma das palestrantes aqui, alguém falou, não me lembro. Constância, você realmente não só fazer uma vez, mas sempre. Trabalhar duro e sempre ter pessoas ao seu lado que você confia para entregar o resultado junto, eu acho que esse é o principal. E você realmente acreditar num sonho, né. Eu lá, voltando para o primeiro slide, uma menina dizendo que eu queria ter um banco, e hoje eu posso dizer que a SomaPay está entre aí, não vou dizer que é o maior banco, mas a gente é a instituição 520, então é uma instituição financeira super renomeada no Brasil, e posso dizer que eu realizei lá meu sonho de menina, tá. Obrigada aí. Abrir para pergunta? Olha aí, eu tenho 5 minutos. Se alguém quiser perguntar, espera aí. Eu vou lá. Pronto, pronto. Olá, boa tarde. Boa. Eu nem falei, né, de mulher no mercado financeiro, boa. Então, a mulher ela tem N papéis, né, ela tem o papel de mãe, de esposa, profissional, e eu acho que o meu maior desafio foi equilibrar todas essas bolas, né, ter também um marido que é funcionário público e que me ajuda bastante, então, o maior desafio foi separar o tempo entre a minha vida profissional e a minha vida pessoal,
porque realmente eu sou muito workaholic, mas eu tenho 2 filhos pequenos, então ter esse limiar quando você gosta muito do que você faz, esse limiar ele é difícil, então foi realmente separar um pouco do pessoal, do profissional e ter uma rede de apoio para realmente, suportar isso, né. Acho que foi isso. Temos, clientes, principalmente privado, né, porque público, folha de pagamento, você tem que, na verdade, não é uma coisa fácil, você tem que realmente ter um convênio com o governo, mas a gente tem muito cliente que é terceirizada e que trabalha em órgãos do governo. Mas a gente tem sim, tá, mas o público é menos. Posso dizer que 95% é privado. Tá. Primeiro, parabéns pela coragem, porque é muita coragem você sair do CLT para empreender. Segundo, é o trabalho duro, né? Realmente você deve ter uma visão do que você está fazendo. Você tem uma visão que todo mundo não tem, porque o empreendedor é isso, né? Às vezes, eu hoje, 13 anos depois, eu sou um case de sucesso, mas há 13 anos atrás eu era doida. Ah, doida que quer abrir um banco, uma instituição financeira. Então, acredite em você, na sua visão, naquilo que você acredita e incansavelmente repita até você chegar lá, que você vai ter êxito. Arrasou. Mais alguém? Se não, só agradecer, né, agradecer e realmente não é fácil para quem, executa estar aqui falando, mas eu tenho muito orgulho do que eu construí como mulher, como empreendedora, e assim como vocês, inspirar um pouquinho, passar um pouquinho da minha história, talvez não da melhor forma, porque a execução ela é muito difícil, então a gente está aqui também um eterno aprendizado, mas, deixo aí aberto, tá, minhas redes sociais, então quem quiser me acessar, você também, se quiser me acessar, eu acho que o que eu posso deixar de legado de empreender é ajudar os outros, né? O give back é o que realmente fica. Então, assim, quem empreende aqui e quiser alguma dica ou alguma ajuda, estou mais do que aberta para ajudar vocês, tá bom? Boa tarde. Maravilhosa. Lídia, mais uma vez, obrigada pelo convite, né? A SomaPay sempre junto em eventos, em patrocínios, e assim, você levantar essa bandeira das mulheres, isso é maravilhoso, viu? Eu que Parabéns. agradeço a sua presença e o seu apoio, né? Ah, sim, Com claro. certeza. Me ajuda. Oi? Seguimos a nossa tarde. E olha, gente, nós vamos ter agora um momento de muita profundidade. Eu convido a